Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra. Momento de fé, momento de introspecção, momento de deixarmos Deus nos falar. É hora de abrirmos o nosso coração para a espiritualidade. Liturgia de 19 de dezembro de 2019. Quinta-feira da terceira semana do Advento. A cor litúrgica é roxa. Temos o prefácio do Advento 2 e o ofício do dia. Antífona da entrada. Aquele que há de vir chegará sem demora. Já não haverá mais temor entre nós, porque Ele é o nosso Salvador. Porque Ele é o nosso Salvador. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 37. Oração do dia. Ó Deus, que revelastes ao mundo o esplendor da vossa glória pelo parto virginal de Maria, dai-nos venerar com fé pura e celebrar sempre com amor sincero o mistério tão profundo da encarnação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Primeira leitura do livro dos Juízes, capítulo 1, capítulo 13, versículos do 2º ao 7º e do 24 ao 25. Naqueles dias, haverá um homem de Saraá, da tribo de Dan, chamado Manoé, cuja mulher era estéril. O anjo do Senhor apareceu à mulher e disse-lhe: Tu és estéril e não tiveste filhos, mas conceberás e darás à luz um filho. Toma cuidado de não beberes vinho nem licor, de não comeres coisa alguma impura, pois conceberás e darás à luz um filho. Sua cabeça não será tocada por navalha, porque ele será consagrado ao Senhor desde o ventre materno, e começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. A mulher foi dizer ao marido: Veio visitar-me um homem de Deus, cujo aspecto era terrível como o de um anjo do Senhor. Não lhe perguntei de onde vinha, nem ele me revelou seu nome. Ele disse-me: Conceberás e darás à luz um filho. De hoje em diante, toma cuidado para não beberes vinho nem licor, e não comeres nada de impuro, pois o menino será consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Ela deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. O Espírito do Senhor começou a agir nele no campo de Dan. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 71. Versículos do 3º ao 4 A, 5º ao 6º AB e do 16 ao 17. Refrão, 8º versículo A. Minha boca se encha de louvor, para que eu cante vossa glória. Repitamos, minha boca se encha de louvor, para que eu cante vossa glória. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve, porque sois minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó Deus, das mãos do ímpio. Minha boca se encha de louvor, para que eu cante vossa glória. Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança, em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse.
desde o seio maternal o meu amparo. Minha boca se encha de louvor, para que eu cante vossa glória. Cantarei vossos portentos, ó Senhor, lembrarei vossa justiça sem igual. Vós me ensinastes desde a minha juventude, e até hoje canto as vossas maravilhas. Minha boca se encha de louvor, para que eu cante a vossa glória. Repitamos: minha boca se encha de louvor, para que eu cante a vossa glória. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Ó raiz de Jessé, sinal das nações, ó vinde livrar-nos e não tardeis mais. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 1, versículos do 5 ao 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então, apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre, feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque não acreditaste nas minhas palavras, que se hão de cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário.
Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava por sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele me dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão do texto. Esse texto que fala de João Batista, de Isabel, de Zacarias. Durante 2 dias, escutamos o evangelista Mateus contando-nos sua versão da concepção de Jesus. De agora em diante até o Natal será Lucas quem nos acompanha. Começa em boa ordem, com a concepção, também milagrosa, do precursor João Batista. João e Jesus vão ser os protagonistas da nova etapa da história. Por isso, os dois terão uma intervenção especial de Deus em seu nascimento. O primeiro nasce de uma mulher já estéril devido à idade avançada, e o segundo nasce de uma virgem. É Deus que cria a vida onde os homens já não podem fazer nada. Agora temos a reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. Liturgia comentada do Santini. Será cheio do Espírito Santo. Lucas capítulo 1, versículos do 5 ao 25. No Evangelho de hoje, estamos diante de uma anunciação. O mensageiro divino manifesta ao sacerdote Zacarias, bem junto do altar, que lhe seria dado um filho em plena velhice. Entre outros traços desse menino, diz o anjo, ele será cheio do Espírito Santo. Como em toda a vida humana, o nascimento de João corresponde a uma vocação necessária. Deus precisa de alguém que prepare o povo para a vinda do Messias. João foi o escolhido. Mas o esforço humano, habilidades e dedicação são insuficientes para o cumprimento de nossa missão. Por isso mesmo, o menino será dotado da plenitude do Espírito de Deus. É com tal dinamismo que ele exercerá o seu papel na história dos homens. A mesma expressão aparece após Pentecostes, em várias situações registradas nos Atos dos Apóstolos, seja na vida de Pedro, Atos 4, versículo 8, de Estevão, Atos 7, versículo 55, e de Paulo, Atos 9, versículo 17, Atos 13, versículo 9, de Barnabé, Atos 11, versículo 24, ou dos discípulos em geral, Atos, capítulo 2, versículo 4, capítulo 4, versículo 31, capítulo 6, versículo 3, capítulo 13, versículo 52. A cooperação entre o Espírito e a Igreja, conforme Atos capítulo 9, versículo 31, permite a expansão do Evangelho e o crescimento da Igreja de Cristo. A Igreja primitiva tinha consciência de que não realizava a tarefa humana, mas agia impelida pelo Espírito de Deus
sem o qual se veria incapaz para a missão. Na carta de São Paulo aos Romanos, o apóstolo dos gentios insiste nessa evidência. Abre aspas. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não possui o Espírito de Cristo, este não é dele. Fecha aspas. Romanos, capítulo 8, versículo 9. Nem mesmo a oração, que pode parecer tarefa bem fácil, nem mesmo a oração. Nem com a oração conseguiremos levar adiante sem esta mesma sustentação. Prosseguindo na carta aos Romanos, capítulo 8, versículos de 26 a 27. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. Em nossos tempos é comum o engano de iniciar projetos, mesmo dentro da igreja, quando se conta apenas com as forças e recursos humanos. Como resultado, muita agitação, muito cansaço, muitos fracassos. Os santos, ao contrário, mesmo sem dinheiro e sem o apoio dos poderosos, ergueram obras admiráveis para servir em especial aos pequeninos deste mundo. E nós? Com quem estamos contando para cumprir a nossa missão? Orai sem cessar. É o Espírito de Deus no homem e um sopro do Todo-Poderoso que torna inteligente. Jó, capítulo 32, versículo 8. O Santo do Dia é um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Eu gravo para o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e a rede social facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Aqui temos a biografia de Santo Urbano V. Este é o santo do dia 19 de dezembro. Santo Urbano V. O Papa Urbano V assumiu o cargo em 1362, período turbulento para a vida da Igreja, quando a fé apostólica estava instalada na França. A Sé apostólica estava instalada na França. Era de origem francesa, formado em ciências jurídicas e monge beneditino, o Papa Urbano. Por causa de seu apostolado frutífero, Urbano foi eleito para ocupar a cadeira de Pedro após a morte de Inocêncio IV. Seu pontificado durou somente 8 anos, mas caracterizou-se pela sábia administração, pelo esforço de renovar os costumes e pela nobreza de intenções. Sua grande preocupação era a instrução religiosa do povo católico. Fundou novos centros de estudos e ajudava pessoalmente estudantes mais pobres. No plano missionário, enviou numerosos grupos de religiosos às regiões europeias ainda necessitadas de evangelizadores, como a Bulgária e a Romênia. O grande sonho do Papa Urbano V, porém, era levar de volta a sede da Igreja para Roma. Conseguiu isso em outubro de 1367, sendo recebido com entusiasmo e aclamação popular. Foi o primeiro a se estabelecer no palácio ao lado da Basílica de São Pedro, no Vaticano.
ano de 1367. Alguns anos depois, Urbano V foi novamente obrigado a deixar Roma e voltar para Avignon, onde faleceu em 19 de dezembro de 1370. Reflexão: Papa ativíssimo, piedoso, Urbano V mostrou possuir os dotes do homem de governo e mão firme no guiar a barca de Pedro, numa época tão difícil na vida interna da Igreja. O Santo Pontífice olhou para a reconstrução espiritual da Igreja, promovendo unidade entre os cristãos. Oração. Deus, nosso Pai, São Urbano viveu na mais completa simplicidade e despojamento, procurando sempre ajudar os mais necessitados. Que cada um de nós, nesse dia, possamos abrir nosso coração à claridade de vossa luz e que se dissipem de nossa vida a indiferença perante as necessidades de nossos semelhantes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai, expressão hebraica que significa a paz de nosso Senhor. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele há de prover. E agora do dialeto de Jesus, Maranata, ou Maranatá, vem Senhor, é a segunda vinda do Cristo Salvador, quando Ele nos julgará e levará para a vida eterna. Esta é a nossa esperança. O apóstolo São Paulo, responsável por nós sermos cristãos, já disse: as agruras de agora, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Estas imagens estão postadas no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Podem divulgar livremente da minha parte. Podem divulgar livremente porque foi Jesus quem falou: ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Shalom. A paz.